Ah, pelo amor de Deus, Vinícius. Tá chamando o cara de moleque? Você tá chamando o cara de moleque? Se você tem algum problema pessoal, você tem que resolver o seu problema pessoal e depois ser jornalista. Fala, galera que curte um react. Estamos aqui chegando para mais um vídeo. Fala, galera que curte um react. Estamos chegando aqui para mais um vídeo do canal Papo de Torcida React. Meu nome é Rayara, se você não me conhece. E hoje a gente vai reagir ao vídeo muito interessante, porque Diego Ribas se despede, né, do Flamengo no final dessa temporada, marca uma entrevista coletiva que eu acreditei até que fosse para informar que ele já estava saindo antes mesmo do final do contrato, mas não, ele vem para bater um papo, para poder informar sobre o final da temporada, para pedir apoio um pouco mais, né, um pouco mais de compreensão da torcida, para informar que no Brasil também não vai fazer mais nenhum jogo. Tem projeção aí de carreira como técnico, como gestor, mas que vai decidir isso com a família dele mais pra frente. Mas o nosso react, ele é o seguinte: Vene Casagrande recentemente teve uma polêmica aí com o Diego Ribas, ficou conhecido ainda mais como homem de meias verdades. Isso marcou, né, com certeza, próximo a 2 meses atrás, Diego entrou numa sala de entrevistas e chamou o Vene de homem de meia verdade. E hoje, trabalha na SBT, ele deu uma opinião sobre a entrevista coletiva do Diego. Eu não assisti, tá? Eu coloquei ela aqui, mutei, não assisti a entrevista, mas vou assistir junto com vocês, que eu quero reagir ao que o Vene Casagrande falou do Diego Ribas, porque o negócio ficou pessoal. E muito recentemente também o Diego Ribas foi num podcast, se eu não me engano, no Flow, e deu a opinião dele ali do porquê de tudo que ele fez com o Vene Casagrande. Vamos pro vídeo? Pra mim, Vene, 6 anos o quê? Hoje completa exatamente 6 anos da contratação de Diego Ribas ao Flamengo, junto ao Flamengo. Sim, perfeito. Ou seja, ele fez isso tudo planejado. E eu concordo com o Pedrosa, esse não era o momento. O Diego Ribas não disse nada nessa entrevista coletiva, além daquilo que a gente já sabia. E ele mesmo já sabia que o Flamengo não ia renovar o contrato dele. Então o Diego não disse nada. Ele apenas pegou o microfone, criticou a torcida que vaia o Arão, que vaiou o Arão na verdade, Sim. e que vaia o Vitinho. Criticou parte da imprensa, dizendo que a imprensa não pode ficar a todo momento criticando os jogadores do Flamengo. Ele não falou nada. Esse era o momento? Não era o momento. Eu mesmo respondo. Sabe por que não era o momento? O Flamengo está disputando 3 competições, é um momento super decisivo na temporada, o Flamengo está buscando novas contratações, e para que o Diego Ribas vai me convocar uma reunião de uma hora para outra para dizer o óbvio? Por que não esperou chegar outubro, novembro? Já tenho opinião sobre isso. Errado da parte do Vene. Por quê? Porque o tempo, eu acho que o Diego fez o mais próximo, se não era o tempo ideal, se não era o time ideal, ele fez o mais próximo do time possível. Porque nas próximas 4 quarta-feiras a gente vai estar envolvido entre quartas e semis de Copa do Brasil e Libertadores. Em que momento o Diego falaria isso? Depois de uma eliminação na Copa do Brasil ou uma eliminação na Libertadores? Ou depois que avançar nas duas ficaria ok? Mas é tudo no se avançar, se fizesse, não sei o que lá. O hoje ele tem certeza, certo? Ele já está certo em que momento estamos no campeonato. Daqui a um mês é outro cenário. Em que cenário que o Flamengo vai estar? Como que ele vai entrar nesse assunto? Como que ele vai poder conversar com o menor dano colateral possível? Eu acho que ele fez a escolha. Ou era agora, ou era depois que passar esses jogos antes da Copa, ou depois ainda. E aí, se a gente perde tudo na temporada, por exemplo, não ganha nenhum título, como que vem essa conversa? O quanto ele também vai ser cobrado por isso? Ele não é trouxa também. Então, acho que o Vene errou nesse ponto aí de que não era o tempo. Porque se a gente for parar para pensar qual é o tempo, este era o melhor tempo possível. Ou não fazer, né? Assim, tinha 2 opções. Ou faz agora ou não faz. Eu acho que se ele decidiu fazer, não tinha como ser depois também não, porque é muito arriscado. E outra, a gente está falando de uma decisão super difícil. Hoje, dia 19 de julho, ele tem esse pensamento. Vai chegar em outubro, a cabeça dele pode ser outra. Ele recebe uma proposta do... Ah, pelo amor de Deus, Vinícius. Tá chamando o cara de moleque? Você tá chamando o cara de moleque?
Vê se ele tem 18 anos, que ele aprendeu a jogar o que ele quer da vida agora. Se ele falou que ele não vai jogar mais nenhum outro time do Brasil, ele não vai jogar nenhum outro time do Brasil. Ué, quem é você pra duvidar da palavra do... Vou nem falar nada, meia verdade. Vou nem falar nada. O Santos, por exemplo, que é um clube que ele tem uma identificação muito grande, e aí? Quem me garante que ele não vai aceitar essa proposta do Santos? Aí ele me convoca uma reunião em julho para dizer que em dezembro não vai renovar com o Flamengo. Diego, isso é óbvio, pô. Eu espero que o Diego Alves não faça o mesmo. Chegar a convocar uma reunião em julho para dizer que não vai ficar em 2023. Pô, Diego, me poupe, né? Poupe todo mundo, poupe a torcida. Tanto é que a reação dos torcedores nas redes sociais é a mesma. Convocou a coletiva para quê? Olha só para dar destilando o veneno que ficou guardado durante 2 meses. Depois da patada que ele tomou em rede nacional, porque o Diego foi pro âmbito nacional. A patada que ele tomou do Diego, olha só, olha o veneno escorrendo aqui. Nenhuma mídia tratou com esse tom. Olha o tom do veneno. É tom de raiva, é tom de ódio. Trabalho aos jornalistas que vão lá pro Ninho do Urubu, ficam lá, aí ouve o óbvio. Pega o Diego Ribas com o microfone para criticar parte da torcida, criticar parte da imprensa e dizer o óbvio. Simples assim. Aí me vem a esposa do Diego Ribas, que com todo respeito é apenas a esposa do Diego Ribas, ela pega o microfone para dizer da relação dela e do Diego com o Flamengo. Pô, peraí, né? Eu respeito o Diego, acho que ele foi um jogador super importante para a história do Flamengo, a história é um passado recente. Foi o primeiro jogador que topou. Respeita o Diego. Por essa eu não esperava. O projeto do Flamengo chegou nos braços da torcida. Considero o Diego um ídolo do Flamengo, embora muita gente não ache isso, mas ele é um ídolo, foi um jogador extremamente importante. Mas na boa, ele mais uma vez se coloca à frente do Flamengo ao tomar essa decisão. É extremamente vaidoso, egocêntrico. A gente está num momento muito complicado da temporada, o Flamengo num momento muito difícil da temporada. Falando de vaidade e egocentrismo, o cara que tá destilando ódio por conta da decisão do Diego à toa. Gente, eu não acho que o Diego fez nada demais em chamar essa coletiva. Se você não gosta do Diego, Venê, é só não assistir. É só não ir. Você não é jornalista que cobre? Não cobre. Se você tem algum problema pessoal, você tem que resolver o seu problema pessoal e depois ser jornalista. Porque tá demais. Caraca. A apresentação de Vidal foi ontem, aí ele vai me convoca uma reunião para dizer o óbvio. Ah, Diego, por favor, né? Tem dois Faz o pontos seguinte, aí. Só para finalizar, Pedro. Seria muito mais legal da parte dele se ele virasse assim, ó, eu vou parar agora, vai ser melhor pro Flamengo. E de fato vai ser melhor pro Flamengo, você sabe por quê? O Diego Ribas, ele custa ao Flamengo por mês mais de R$500 mil. Ele pararia, abriria uma parte ali na folha salarial do Flamengo para o Flamengo fazer uma contratação que vai render muito mais que ele. Porque, assim, não vai ser um gol contra o Curitiba que vai me fazer achar que o Diego Ribas é um jogador importante para o restante da temporada. E não é. O Diego Ribas, mais uma vez, você mostra como você é vaidoso e como você é egocêntrico ao chamar uma coletiva para dizer o óbvio. E tem 2 pontos. Primeiro, se ele quer chamar uma coletiva em julho, fala que vai parar. Cara, o Venê tá morrendo. Gente, ele tava há quanto tempo se segurando pra soltar o veneno? Porque assim, ele foi tão humilhado pelo Diego, né, em Renovação, quando chama ele de meia-verdades, homem de meia-verdades, enfim, que ele ficou segurando esse ódio, ele deve ter, assim, segurado esse ranço durante todo esse tempo. Meu filho, respira, isso faz... Ódio não faz bem pra saúde, não. Não fica nessa de, eu não sei o que lá e tal. Se ele quer dar uma passada na carreira dele, faz isso quando ele parar. Quando ele parasse, ele poderia passar todo o tempo que ele passou no Flamengo, tudo que ele fez dentro do rubro-negro, tudo que ele fez na vida dele como jogador de futebol. E ele tem esse direito, como o Fred fez aí também agora, nesse momento. Ele tem esse direito porque ele é um grande jogador. Agora, pra quê? Só pra falar que, não sei, gente, se eu vou jogar no Flamengo, se eu vou jogar fora do país, se eu vou ficar, pra quê? A minha pergunta é, pra quê? Eu acho que o tamanho... Pegou um baita exemplo. O Fred, recentemente, ele deu um show de como parar, sabe? De como encerrar a história dele no Fluminense. Foi um show. O Diego Ribas poderia pegar o Fred como exemplo. Agora, uma coletiva em julho pra dizer que talvez pare, que talvez... eu só jogo se for fora do país. Pô, Diego, com todo respeito, pelo amor de Deus. Ô, Dudu. Também achei o óbvio. Ele tá em final de carreira, final de contrato, e agora que ele
quer decidir se vai para a Europa ou não. E ele poderia fazer, como o Pedrosa e o Vene falou, poderia fazer a mesma coisa do que o Fred, se aposentar agora e deixar para o Flamengo fazer grandes contratações. Até renovações, Dudu. Tem jogador no Flamengo que joga a temporada inteira, ganha 50 mil reais e não renova, porque o Flamengo não quer oferecer o necessário. O Diego mencionou isso, falou que para elogiar João Gomes, Vitor Hugo, Matheus França, você não precisa criticar os outros jogadores. Pô, Diego... O Diego ainda causa um mal-estar ali naquela sabe situação. Pra que uma coletiva como essa? Porque ele tem que dar a informação que às vezes você se nega. Você, jornalista, passa um monte de informações que prejudicam a carreira desses caras, a vida pessoal. Vocês têm o poder do microfone para poder acabar com a vida desses caras. E você reclama quando um jogador se posiciona. Por quê? Porque deixa você desconfortável? Porque deixa a torcida de olho aberto para o tipo de informação que vem da boca de certos jornalistas? Porque a meia-verdade que foi dito pelo Diego incomodou você, incomodou pessoas e mostrou muito a face do trabalho de vocês, que é um trabalho porco? Ué, vocês estão incomodados porque o Diego fala a verdade. O Diego falou sobre o comportamento da torcida para com os jogadores e ele não está errado. A torcida tem o direito de vaiar e o Diego não tem direito de reclamar, porque isso faz parte do trabalho. Só que ele tem também o direito de se posicionar sobre o que ele acredita, sobre o que ele acha certo, e você também não tem direito de reclamar. Num momento como esse. Que momento? Nós vamos entrar no momento. Usa muito bem as redes sociais. Cara, o Diego é um baita exemplo. Ei, você que gosta de usar a rede social, pega o Diego Ribas. Ele é um bom exemplo de como usar as redes sociais. Ele sempre usa muito bem as redes sociais. Por que ele não fez um post no Instagram dele? Tem o canal dele também. Por que ele não faz o canal dele lá no YouTube, igual ele fez um vídeo para criticar jornalistas? Na época que jornalistas como eu falaram que tem uma panela, e o Diego é sim chefe de uma panela, como os funcionários do Flamengo gostam de dizer, panela 85. Por que ele não fez isso? Aí convoca uma coletiva para dizer o óbvio. O ranço do Vene para com o Diego é muito pessoal. Muito. Não é profissional, ele não estava ali como jornalista do SBT, ele estava ali como uma pessoa com problemas contra o Diego. Destilando ódio e tentando se vingar daquilo que o Diego fez com ele há 2 meses atrás. Sim, é o nível de profissional que a gente tem, mas tudo bem, tá? Bom, para completar, recentemente o Diego foi ao programa do Flow, né? Foi do Flow mesmo. E aí ele falou um pouquinho sobre o Vene Casagrande. E aí eu vou colocar pra gente poder ver aqui. E apesar do pouco tempo de trabalho que nós temos agora, eu tenho um respeito grande. E, cara, é o 13º treinador que eu tenho aqui no Flamengo. Com todos, eu fui leal. Com todos. Quando eu falo do grupo. Eu boto a mão no fogo para esse grupo aqui. Todos nós. Com o Paulo não vai ser diferente. Esquece, vamos falar de coisa que realmente faz a diferença. Para de falar mentira, negócio de grupinho, que o treinador, que não sei o quê. Aqui é grupo de homem, cara. Vamos falar do porquê o jogador não tá rendendo, por que ele não tá rendendo. O treinador, a comissão técnica fez isso. Vamos falar de coisa que faz a diferença, que é verdade. Entendeu? Não falar de coisa só para irritar, para confundir, para desestabilizar, para gerar ódio no torcedor. Porque a mentira, ela gera ódio. Imagina, sou torcedor do Flamengo, tô lendo aqui, grupinho quer derrubar o treinador, grupinho tá de má vontade, não corre e não sei o quê. Como torcedor, como é que eu vejo aquilo? Tá de brincadeira, meu clube, minha alegria, minha vida, não sei o quê. Eu quero matar quem estiver fazendo isso. Aí, depois quer matar mesmo o jogador, quer protestar, quer pegar, quer fazer não sei quem. Aí vem, nossa, mas o futebol tá com muita violência. É lógico, a irresponsabilidade das informações também, ela ultrapassa, né, todo o senso e ética. Como é que nós vamos falar? Como é que nós vamos fazer? Então isso tem consequências. Então o trabalho do Paulo está sendo bem feito. Os resultados, obviamente, aqui a cobrança do resultado, ela é muito alta, muito grande, mas tudo está sendo feito lá dentro para as coisas acontecerem da melhor forma possível. O sucesso dele, do Paulo, é o nosso sucesso. Com certeza. E o fracasso dele é o nosso fracasso. E estaremos sempre aqui para assumir a responsabilidade.
Então, assim, essa é a minha sensação, e já pegando o gancho também, falando dessa questão de mentiras e tudo, e responsabilidade que você falou. Teve essa um vídeo semana meu, teve esse vídeo aí. Esse vídeo meu, que, assim, o recado que eu tinha para dar para aquele rapaz, eu dei, não foi o primeiro. Quando você diz que não foi o primeiro, significa que você já tinha Eu já falado, tinha dado um cara? recado para ele lá no ano passado. Por que que acontece? As pessoas acham que, mas esse grupo, igual falaram, não sei o que, esse grupo tá acomodado, vive de 2019. 2019? Começou lá em 2016, você falou, 2 finais, Sul-Americana, Copa do Brasil, não ganhamos. Depois vem 2019, ganhamos tudo que ganhamos. 2020, campeão brasileiro, que terminou em 21, ano passado. Terminou ano passado. Sim. Depois, final da Libertadores, segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Vocês acham que é fácil fazer isso? O mesmo grupo continua, além de ganhar, continua sempre brigando por títulos e os adversários nos conhecendo cada vez melhor e os adversários se reforçando cada vez mais. Então querem vender que, tipo, perdeu, né, aquela vontade, que agora é um grupo que não vence. Pior que é verdade, cara. Ganhar é o mais fácil. Manter lá no alto é que a giripoca pia, né? E a gente tem muito... Ó, a gente ganhou muita coisa desde 2019 pra cá, isso é fato. O grupo é mais do que vencedor, meu amigo. O trabalho do Rogério Ceni foi um trabalho bem sucedido aqui no Flamengo. Foram 3 títulos. Supercopa, Carioca. É fácil, Carioca, não sei o que, mas se perde é uma tempestade. Tudo bem, nós temos uma responsabilidade maior de ganhar o Carioca e assumimos ela. Então ele ganhou, a Supercopa ele ganhou, o Campeonato Brasileiro ele ganhou. Do Renato Gaúcho veio pra cá, teve momentos do time brilhantes, segundo colocado no Brasileiro, segundo colocado no Libertadores. Tava ali, tá ali, continua ali. Não, vai mudar tudo porque esse grupo não sei o quê. Se quiser mudar tudo, muda tudo. Mas o risco de dar certo é ajeitar o que já existe. Não é refazer tudo. Não é refazer tudo. E as pessoas acham que, mas um momento vai ter que refazer. Vamos refazer, dá a mão aqui pra mim. Vamos refazer tudo. Como é que eu posso contribuir pra fazer isso? Parece que tem medo de reconstrução. Meu amigo, eu sou bem resolvido na minha vida. Nessas coisas não me assusta. Pelo contrário, me dá prazer participar. Com 37 anos, vocês acham também que não cansa, não é desgastante. É prazeroso pra caramba. Mas eu quero viver os processos também, meu amigo. O que é a renovação? Vem cá, vamos fazer a renovação. Como a gente pode contribuir? Porque nós temos muito o que contribuir, os jogadores que estão ali. Eu, Felipe Luiz, Diego Alves, o Rodrigo Caio e todos os jogadores que estão ali. Então vamos fazer essas coisas de mão dada. Por isso que não foi fracasso. O time continua forte, o time continua com uma mentalidade muito, muito boa. E é sempre assim que nós vamos continuar, é sempre assim que nós vamos fazer e que as pessoas têm que entender. Então, assim, eu falei para esse rapaz em 2021, quando ele falou, porque... Eu não sou alienado, tá, Igor, David? Eu não sou alienado. Eu sei que a pandemia ela trouxe situações difíceis, principalmente essa crise sanitária que nós tivemos, pessoas desempregadas. Na parte de comunicação, o jornalismo não foi diferente. Muita gente perdeu emprego. O jornalista que estava ali para fazer a redação, não sei o quê, ele ficou sobrecarregado, porque saíram muitos funcionários também. Às vezes o cara está sobrecarregado, a dinâmica cada vez mais de informação, saindo. O cara às vezes não tem tempo de averiguar a veracidade daquela questão, então fica uma situação difícil e bombardeando informação e o cara tem que se posicionar e não sei o quê. Eu sei de tudo isso, é difícil. Tanto que eu relevo muitas situações, principalmente se for profissional. O cara tá falando besteira pra caramba, não é isso. Mas tá falando besteira, beleza. Agora, quando você vai falar do caráter, fazer alguma acusação grave do caráter da pessoa, irmão, aí você tem que averiguar, você tem que ser responsável. Se não, vai ter consequência. E a mensagem que eu quis passar, que é assim, eu não sou um cara de disseminar ódio, nunca serei de raiva. Boa, Diego. De jeito nenhum. Falei para meus companheiros, reuni o time lá, falei, pessoal, nós temos que ser inteligente, estratégico, raiva não e tudo, não sei o quê. Aquela foi uma posição minha, pessoal. A consequência, as responsabilidades, elas são minhas. Mas, se o cara fez isso, foi oportunista lá, quando nós perdemos do Ceará, uma derrota que todo mundo falou, agora o Flamengo não briga mais pelo título. Aí ele vem e faz uma matéria, ele e o outro também. E minhas mensagens têm direção. Eu citei nome e falei tem direção. Porque uma vez eu ouvi do PVC, ele fez um texto lá que eu não concordei.
Mas ele falou, quando for falar alguma coisa, fala nomes, não generalize, vocês da imprensa. E eu não generalizo, não são vocês da imprensa. Não são. Tem nome. Eu dei o nome dele lá atrás, quando ele perdeu, por exemplo, o Ceará perdeu tudo, ele vem Diego isso, Diego aquilo, acusando o caráter mesmo, muda treino, faz isso, faz aquilo. Eu falei, cara, como é que pode? Deu o recado lá pra ele. Só que de lá pra cá, não mudou. E continua acontecendo. Pontualmente continua acontecendo. E eu acho que é uma atitude covarde e desleal. Isso. Então, isso vai acontecendo, só que tem uma consequência. E o momento de se posicionar, quem decide sou eu. Eu vou falando tudo, vou aceitando, mas o momento que eu achar que eu tenho que posicionar, eu vou me posicionar. E eu não dependo de resultado. O time tá ganhando, o time foi campeão, agora fala. Não. Eu falei lá quando foi campeão. Depois desse jogo do Ceará, eu falei também, que falaram que a gente não ia mais conquistar o título, eu falei. E agora no CT eu fiz aquilo lá que eu fiz, porque eu achei que era a reação que eu tinha que dar. A minha indignação com essa mentira e irresponsabilidade que gera ódio nas pessoas, que rotula muitas vezes pessoas injustamente. Muitas vezes ela tem a chance de mudar aquilo e tempo para mudar aquilo, e em outros momentos ela não tem e fica rotulado. Então, a mensagem que eu quis dar, que eu entendo toda essa dificuldade que a imprensa fala, mas quando for falar de caráter de pessoa, seja responsável. Ou então esteja preparado para receber a nossa indignação no momento que tiver que receber. Quando você for lá no CT, meu amigo, vem cá, você fez isso, fez aquilo, não sei o quê, como é que você é irresponsável? Esteja preparado para receber essa indignação. Então, a minha mensagem naquela situação foi essa. Não tenho raiva, cara. É um cara que eu não tenho raiva dele, mas que, pô, eu acho que tem que ter mais responsabilidade no mundo que nós vivemos hoje. Tem que ter mais responsabilidade. Porque o que acontece? A mídia, em geral, tá, aí sim generalizando, os veículos, né, a mídia tradicional e tal, tá muito acostumada a dar porrada no jogador, assim, historicamente, né? Mas ela não tá acostumada a escutar de volta. Teve o lance do Tite lá com Teve o lance do Tite com o Eric Faria. Teve até o próprio Renato Gaúcho com esse mesmo rapaz aí numa coisa, acusando de mentiras, né? E toda vez que vocês, os atletas, né, batem de volta, né, se defendem ou né, criticam também, né? Porque às vezes o Abel Ferreira, ele critica a imprensa diversas vezes. E aí uma linchação da imprensa em cima do atleta que fez isso, né? Tanto que eu vi várias entidades de sindicatos jornalistas falando que o Flamengo tinha fazer não sei o que contigo, não sei o quê. Eu queria falar com esses rapazes também, mas termina aí, por favor. Não, e aí assim, eu acho que a gente até conversou isso no nosso programa. Assim, a gente aqui também é mídia, né? A gente tá publicando. E eu acabo sofrendo com essa porra dessa. A gente também acaba sofrendo isso, porque vários jogadores acham que vão vir no nosso estúdio pra. E eu vou ficar aqui jogando, tentando te fuder, joga uma casca de banana, não sei o que e tal. E assim, só que a gente faz entretenimento, a gente quer conversar com você, nossa proposta é outra parada, desde sempre é isso. A gente não quer que você fale nada que você não esteja a gente falar. Claro. E é isso, a nossa proposta é essa. Só que a gente acompanha a mídia o tempo todo e a gente vê, né? Que, cara, os jogadores não gostam da mídia, os clubes não gostam da mídia, os torcedores não gostam da mídia. Então, assim, eles têm que avaliar o que eu estou fazendo. Não. Né? Alguma coisa, porque tem muita gente profissional, tem muita gente boa. Exato. É muito grande a questão da mídia, né? Exato. Mas a gente vê cada vez mais o que você falou, que a apuração das notícias está ficando cada vez mais recebendo no zap e tô postando. Tá assim, sabe? Exatamente. E isso é irresponsável. Né? Irresponsável. Quer ser o primeiro a dar notícia. Isso. E ainda eu falo, o erro já é grave de qualquer forma. Sendo profissional. Imagina o pessoal. Dele, que aí tem a questão das meias verdades. Que é o seguinte, existem grupos no Flamengo, não sei... Existe, sempre existiu. Sempre, em 2019 fomos campeões, tinha jogador que às vezes por um momento não falou com o outro, que discutiu com o treinador, que estava assim, que estava assado, existiu. 2022 também existiu. Grupos, subgrupos, vocês já trabalharam em grandes empresas, lá dentro tem grupos que têm intimidades, realmente, esse anda com o B, anda com o C, e não sei o quê. Verdade. E aí as pessoas começam a ver, verdade. Aí você tá lá no campo, estão filmando, porque o A, o B e o C estão juntos. Então isso é verdade. Pô, o que o cara falou é verdade. Mas aí são meias verdades para construir uma grande mentira. Sim. Esse grupo tá querendo derrubar o treinador. Aí para mim que entra a maldade, irresponsabilidade, porque aí os torcedores vendo aquilo. Estão vendo que existe cara, aquilo grupo gera mesmo. ódio. Eu entendo o torcedor, mas cuidado os torcedores, que às vezes eles podem ser manipulados e não deixem ser manipulados. Realmente tem que ter uma responsabilidade. Olha pro histórico.
Quer saber se tem panela, se não tem panela, se tem... Eu acredito. São 13 treinadores, meu amigo, que eu já tive aqui no Flamengo. Grupo existe em qualquer lugar, vamos lá. Sem hipocrisia. Grupo existe em qualquer... Todo lugar. Gente, na minha empresa tem grupo, tem a menina que eu converso mais, tem um que eu converso menos, tem um que eu ando mais, que eu saio pra tomar café, que eu saio pra almoçar. Isso existe em todos os lugares. Diego tá certo. Vai lá perguntar pra pelo menos 7. Ou pega as entrevistas que eles deram e averigua a situação. Mas não querem. Não querem saber a verdade. Eles querem mandar a mentira, querem direcionar, querem fazer as coisas pegarem fogo. Então isso aí acontece muitas vezes. Agora, David, tem que tomar cuidado, porque eu não posso generalizar. Claro, tem muita gente séria. Sim. Tem muita gente séria. E também falo, teve muita gente que gostou pra caramba dos profissionais ali, que também são indignados com essa falta de responsabilidade. Porque no fim das contas o trabalho do cara que não faz o trabalho dele direito fode todo mundo. Perde a credibilidade. A Sérgio lá se posicionou. Legal. Mas a Sérgio se posiciona também quando ele começar a falar mentira. Sim, exatamente. Quando eu, minha família, meus filhos sofrerem consequências da mentira que ele tá postando nas ruas ou no estádio. Se posiciona, Sérgio. Por favor, preciso de você. Não fazem. Então tem que ser os direitos iguais, meus amigos. A balança ali. Eu nunca incentivo, e minha preocupação foi justamente falar com o time todo. Não cria essa separação entre jogador e imprensa. Não cria, porque nós precisamos deles. Tá lá no vídeo também. É o Thiago Maia, tá no vídeo. Eu? Não. Você é legal, pô. Então, assim, cara, não cria. Tem muita gente séria. Nós precisamos de vocês, né, jornalistas. Nós precisamos, cara. E vocês também precisam de nós. Mas eu acho que realmente precisa ter essa conexão. Eu acho que tem que ter uma reavaliação de como que os veículos Bom, foi isso. A opinião do Diego aí, dando entrevista pro podcast do Flow, assim, eu não boto a mão no fogo por ninguém, não é isso? Eu acho que é difícil, eu não convivo com o Diego, fala bem, tá? Eu não convivo com o Venê, mas eu acompanho o trabalho do Venê, aquilo que ele nos fala. E, infelizmente, a gente fica, às vezes, alheio a saber se é verdade ou não em todos os lados. Não é porque é um jornalista que é verdade, não é porque ele tem o verificado lá que é verdade. A gente tem que confiar na qualidade, na competência do trabalho de qualquer pessoa. Meu, seu, enfim, de qualquer pessoa mesmo. E aí a gente tem o Diego, que é a pessoa envolvida, né, dando uma entrevista falando sobre essas minhas verdades e que eu também acredito. Olha só que loucura. Eu não duvido que o Venê e outros jornalistas postem verdades, e eu também não duvido que postem mentira. Eu não duvido que o Diego tenha sido acusado de panela para derrubar treinador de forma só por maldade. Também não duvido que isso tenha acontecido, até porque ele faz parte de um grupo que tem um pouco de rejeição da torcida, então fica fácil de jogar essa mentira no ventilador, porque falar que quem quer derrubar o quê, quem não quer fazer o quê, um grupo de atletas que você já queria que, saísse do Flamengo, isso é fácil também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, quero saber a opinião de vocês sobre toda essa confusão com o Diego Ribas, com o Venê, enfim, né? O que você achou desse nosso primeiro vídeo, que é a opinião do Venê sobre a entrevista do Diego, que foi hoje. Hoje não, ontem. Tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho. I live inside my own world of make-believe. Kids scream